Olá, você está assim andando meio inquieto, disposto, desejoso de ouvir verdades que a igreja precisa ouvir? Você está sedento por ter alguém que você possa dizer: aqui está a verdade, e essa verdade precisa ser ouvida. Você está sedento por encontrar alguém que seja líder, que esteja à frente de alguma igreja e que possa dizer: tudo parece estar errado. Você está cansado de ver o erro e parece que ninguém mais se importa com ele. Pois você não está só. Eu também estou cansado. Pois você não está só. Eu também estou cansado. Estou cansado de ver uma igreja carregando os seus erros e caminhando em passos largos em direção à condenação, sem o menor receio de que isso possa acontecer a ela. Eu estou cansado de ficar em silêncio diante de tanto barulho de pecado. Eu estou cansado de estar dentro de um templo onde o som da música não combina com o som do coração, onde a boca das pessoas não está atrelada aos seus sentimentos, onde aquilo que elas falam não é verdade em relação ao que elas sentem. Eu estou assim como você, cansado, mas disposto a falar. Disposto a falar e ser criticado, não importa, não me interessa se alguém vai me criticar. Eu não vim aqui com interesse de ser elogiado, mas com interesse de falar, porque estou sufocado por uma igreja incrédula, uma igreja que cada vez mais se distancia do propósito de Deus. Mas as pessoas parecem não aceitar a ideia do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é inclusivo, o Evangelho de Jesus Cristo é exclusivo. O Evangelho de Jesus Cristo é exclusivo, e ele é exclusivo aos que se arrependeram e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A mensagem de João Batista é clara, é evidente que o Evangelho que está por vir por Jesus Cristo, ele é exclusivo aos que pretendem mudar suas vidas. É exclusivo aos que pretendem levar uma vida de santidade. Em Mateus capítulo 3, no versículo de número 11, João diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso não é uma promessa de bênção, isso é uma promessa de bênção aos santos e de juízo aos pecadores. João está pregando a um auditório misto, então ele está dizendo àqueles que zombam, que arrazoam de sua pregação, àqueles que olham com desdém para sua mensagem: eu prego e prego o arrependimento e batizo nas águas para o arrependimento, mas vocês que zombam de nós, vocês se preparem, porque aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, que abaixando-me não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é tão poderoso que ele batizará, revestirá, envolverá do Espírito Santo aqueles que se arrependem, mas também trará juízo àqueles que não se arrependem. Ele trará o batismo com o Espírito para o santo e o batismo com o fogo do seu juízo para aquele que brinca, que zomba, que brinca com seu nome. Você acredita na igreja do seu tempo? Pois eu digo para você, hoje eu vim dizer uma verdade: esta igreja que eu vejo com os meus olhos não sobe.
Você acredita na igreja? Você acredita na igreja que você tem frequentado? Bem, mas eu não quero me perguntar a você se você está acreditando, se é uma boa mensagem, se o seu pastor é honesto. Eu estou querendo saber de você se você acredita na igreja. Porque a igreja precisa ser identificada com alguns aspectos diferentes. Eu não diria a você que eu acredito na igreja, porque não acredito na igreja chamada instituição. É necessário que façamos aqui uma distinção entre igreja, igreja e igreja. Existe uma igreja chamada instituição eclesiástica. Essa nasceu aos poucos ao lado daqueles homens que criam no Senhor. Foi como que uma necessidade administrativa, uma necessidade organizacional, que foi se transformando em algo muito mais forte do que o próprio Evangelho, mais forte do que a pregação do Evangelho, e dentro da mente das pessoas foi dominando-os, colocando-os numa necessidade imensurável de poder. A igreja, a instituição, não nos passa credibilidade. É uma igreja que se vende, que se negocia, é uma igreja que está muito mais atrelada às coisas desse mundo. É uma igreja que, na tentativa de se organizar, às vezes com sucesso, mas em grande parte dela com a tentativa de se impor sobre outras instituições. Uma igreja que se separa por causa de nomes, uma igreja que se separa por causa de 10% daquilo que somos diferentes. Uma igreja que se separa uns dos outros por causa de doutrinas de homens, de doutrinas de homens muitas vezes carnais, de homens muitas vezes manipuladores, mas que criam uma série de doutrinas, inventam em suas mágicas culticas, celebrações mágicas e místicas, que o Senhor Deus falou. E quem é que vai contrariar a voz de alguém que diz que o Senhor Deus falou? A igreja, a instituição, essa eu não acredito nela. Mas dentro da igreja, instituição, existe uma igreja professa. Existe um grupo de pessoas que dizem ser cristãos, mas dizem, foram batizados, entraram nas águas, levantaram as mãos um dia que um pastor bem intencionado, com a mensagem envolvente, disse sobre Jesus. Eles levantaram suas mãos, entraram pelo batismo das águas, trocaram suas roupas, compraram Bíblia, cortaram seus cabelos, mudaram sua maquiagem, às vezes, talvez trocaram um pouquinho da qualidade do seu aspecto visual, mas tão somente cuidaram do seu aspecto visual. Passaram a declarar-se cristãos, mas vivem uma vida dividida entre o cristianismo e o mundo, entre o cristianismo e o prazer. Vezes querem o prazer da presença de Deus e as suas delícias de cultos, onde nos sentimos assim como que arrebatados. Vezes estão querendo um outro prazer, um prazer que só o mundo, o inferno, Satanás e a sua mágica de ludibriar e de enganar pode dar às pessoas. A igreja professa, nessa também eu não acredito. Eu acredito na igreja remanescente, na igreja verdadeira, na igreja que paga um preço para não se contaminar, na igreja que paga o preço de não estar em certos lugares porque aquilo não agrada ao seu Deus, numa igreja que está pagando um preço de às vezes abrir mão de um lazer e um divertimento que para muitas pessoas seria natural, mas que ele sabe, o ambiente não é bom, a aparência do mal, tudo aquilo que o Senhor disse para fugir está naquele lugar. Então, em razão da obediência, do amor, do apego ao seu Deus, então ele diz não. Ele diz não a um lazer que vai durar alguns minutos. Ele diz não a um prazer que vai durar alguns segundos. Ele diz não ao adultério. Ele diz não à mentira. Ele diz não ao engano. Ele diz não à falsificação dos dons. Ele diz não quando alguém quer que ele diga está cheio do Espírito, mas ele sabe que está cheio de emoção. Ele diz não a um falso profeta. Ele diz não a uma falsa profecia. Ele diz não quando a mensagem não está na Bíblia. Nessa igreja remanescente, eu acredito.
mas na igreja professa, que está dentro da igreja institucionalizada, nessa eu não acredito. E eu diria para você, essa igreja professa que vejo com os meus olhos, essa igreja não sobe. Há uma expectativa latente no coração de todo crente religioso. Ouça, todo cristão religioso. Não estou me referindo a remanescentes, estou me referindo a frequentadores de igrejas, às vezes dizimistas, e que estão em cargos e posições porque são dizimistas. Há uma expectativa de que, se eles estão em uma instituição, então certamente estão salvos. Há uma expectativa incutida por mensagens motivacionais que dizem: você tem que tão somente acreditar, e Deus é tão misericordioso que vai aceitar tudo e vai perdoar você sempre. Isso é uma mentira de uma igreja mentirosa, institucionalizada, de uma igreja mentirosa, professa, de líderes mentirosos, de líderes enganadores. E essa é a igreja que eu vejo. Não posso acreditar que ela possa subir. A palavra-chave de ser cristão é deixar. Deixar. Deixar a vida de velho homem, deixar a vida de pecado, deixar a vida de mentira, deixar o mundo e as coisas que no mundo há, deixar a amizade com o mundo, deixar a amizade com as coisas do mundo, deixar os deuses que eu servia em outro momento, deixar o engano da falsa espiritualidade, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios: antes vocês eram guiados por doutrina de ídolos mudos, mas agora eu quero que vocês não sejam ignorantes. Há um Espírito Santo de Deus, há um Deus vivo agindo, e vocês devem parar com bobagens que chamam de espiritualidade. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro cristão ele deixa tudo, ele deixa o mundo, ele deixa o pecado, ele deixa as convicções erradas para seguir ao Senhor. A palavra-chave para entrar no céu é deixar o mundo. E aquele que não sabe deixar o mundo não pode encontrar o céu. É tão interessante ver que Jesus Cristo mesmo selecionou dos seus discípulos aqueles que ele considerou apóstolos. E aqueles que ele considerou apóstolos, ele os dividiu e ele os separou de uma multidão. A multidão não significa bênção, meu querido. Uma multidão na sua igreja não significa que Deus está amando sua igreja. A multidão, meu querido, não é símbolo da presença de Deus. O fato de haver uma multidão na sua igreja não quer dizer que Deus esteja se agradando dela. O fato de sua igreja ter uma multidão de pessoas pode ser por uma série de motivos outros, que não seja a presença do Deus vivo, a manifestação do Deus vivo. Não estou dizendo que a sua igreja está cheia por causa disso, mas pode ser que esteja cheia sim, porque há grandes músicos, porque há pessoas que sabem falar muito bem, grandes oradores, que há grandes mágicos da fé, que há grandes cafetões da fé, ensinando você um evangelho outro que não é o de Cristo. Deixa eu te dizer uma verdade. Você quer saber quando um evangelho é falso? Quando ele precisa de um complemento, ele é falso. O evangelho é de Jesus Cristo. E se ele precisar de um outro complemento que não seja Jesus Cristo, então é um falso evangelho. É falso o evangelho da prosperidade. Jesus não morreu para que você tivesse carro novo e casa nova. Jesus morreu para que você fosse para o céu. Ele morreu para preparar um lugar para você no céu. Jesus não morreu para sua conta bancária estar gorda. Jesus não morreu para encher a sua casa e colocar piscina e colocar você em uma casa cheia de carros e em uma casa cheia de andares, em colocar em você em um prédio abençoado, rico, próspero. Deus não enviou seu filho para morrer por isso, porque ele mora em um lugar muito melhor e ele vai levar os seus para um lugar muito melhor. Mas os enganadores, os cafetões da fé, os cafetões irritantes, cafetões da fé,
Eles têm levado a igreja a essa mentira e engano. Irmãos que estão abandonando a fé legítima para seguir a um Deus chamado dinheiro, mamon, não sabem lidar com o dinheiro, não sabem lidar com esse bem. Por isso o Senhor nunca lhe deu, meu querido. Não é porque a igreja que você frequentava não tinha autoridade, é porque Deus conhece o seu coração e sabe que você amaria mais o dinheiro do que a Ele. Então veja bem, essa igreja que ama mamon não sobe. A igreja que ama os milagres mais do que a Deus não sobe. A igreja que ama o poder de expulsar demônios mais do que a Deus não sobe. A igreja que ama os dons mais do que a Deus não sobe. Essa igreja que vejo com os meus olhos não sobe. Em Mateus 7:21 há uma mensagem direta para você. Está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Dizer Senhor, Senhor é apenas uma identificação com Jesus Cristo. É uma identificação pessoal com o que Jesus pregou. Mas o fato de você se identificar com a mensagem de Cristo não significa que o céu se identifica com você. Porque se você se identificou com a mensagem, mas apenas se identificou com a mensagem e não a viveu, então o céu não se identificou com você. O fato de você se identificar com a beleza de uma mensagem linda de um Deus de amor não significa de modo nenhum que o Senhor se identificou com você. A sua identificação religiosa não é sinônimo de identificação divina com a sua vida. Ei, o livro de ata da sua igreja, o rol de membros, não é o livro da vida. Ei, o fato de você ter o seu nome arrolado no rol de membros não coloca você no céu. O que coloca você no céu é ter o seu nome escrito no livro da vida, e quem tem a caneta para escrever esse nome é Jesus de Nazaré, aquele que sonda e conhece e sabe o nosso pensar, o nosso falar, e antes que falemos, Ele conhece aquilo que vamos falar. Ei, não se engane, não se iluda, o Deus que vê todas as coisas, Ele tem a caneta para escrever o nome das pessoas no livro da vida, e não seu líder religioso. A igreja que eu vivo e que você está vendo, a igreja, a instituição, da qual eu não acredito nela, a igreja de crentes professos, da qual eu digo, não subirão, está tão ciente disso, todos nós estamos tão conscientes disso, que a todo tempo alguém tenta resolver o problema da falta de identidade verdadeira dos cristãos, abrindo uma nova igreja. Muitos que não se identificam com a verdade abrem uma igreja porque querem uma igreja segundo os seus padrões e suas verdades. Outros, tentando fugir da igreja enganadora e mentirosa, entram em outra igreja, abrem outra igreja. É fato, é tão certo o que eu estou dizendo, que no Brasil, só na cidade de São Paulo, nascem 25 denominações por dia, e só na cidade do Rio de Janeiro 15 denominações por dia. Isso é um registro da nossa realidade. Nós estamos tão insatisfeitos, o retrato é tão claro, é tão evidente, que todo tempo alguém tenta resolver o problema da igreja. Ou é porque ele não se conforma com o erro que vê e ele tenta abrir uma igreja e começar da maneira correta, ou ele não concorda com a maneira como as pessoas veem o Evangelho, ou ele é, na realidade, um enganador que não concorda com a verdade, mas sabe do seu poder de ludibriar e ele quer enganar pessoas. 7 razões para as pessoas abrirem igrejas. Primeiro, decepção com a instituição e com os crentes professos. Segundo,
indisciplina e incapacidade de aceitar ser disciplinado, coração duro para ser servo. Terceiro, desejo carnal de ser líder, de ter cargo. Há algo tão interessante que eu vejo na Bíblia. Eu vejo na Bíblia que com a morte de Judas Iscariotes, então Pedro chama os discípulos de Jesus e diz: convém que se cumpra as Escrituras e que achemos alguém que esteve conosco desde o começo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo até agora, não nos abandonou, andou a nosso lado, sofreu conosco e não deixou Jesus como nós não deixamos, para que ele substitua o lugar de Judas. Apareceram dois homens, Matias e José, cognominado Justo, dois homens que seguiam Jesus não pelos cargos, seus corações estavam no Senhor. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E veja, José, cognominado, famoso, chamado, conhecido, renomado como Justo, foi escolhido Judas em seu lugar. No entanto, ele seguia Jesus pelo amor a Jesus e não pelo cargo. E agora, na segunda chance, escolhem Matias. Mas a história da igreja vai dizer: José, cognominado Justo, permanece fiel ao Senhor. Mas há pessoas que estão na igreja e saem da igreja, abrem uma nova igreja, porque precisam de cargos. Quarta razão para as pessoas abrirem uma nova igreja, e ao sinal da apostasia, as pessoas querem reconhecimento, elas querem posição, elas querem o status, elas não querem estar na igreja em submissão a algum líder, elas precisam, elas têm fome, elas têm sede de posição. Quinta razão para que as pessoas estejam fugindo para abrir novas igrejas. As pessoas desejam dinheiro e acham que a igreja é uma boa fonte de lucro, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Pessoas com ganância e que acham que é um excelente emprego enganar pessoas, mentir que Deus falou. A sexta razão para que as pessoas estejam abrindo igrejas como nunca é a presença dos corruptos cada vez mais dentro da igreja. Pessoas que são lobos, se vestem de ovelhas, mas que têm a sua natureza de lobo. Mais cedo ou mais tarde eles se revelam. E eles não conseguem, porque a corrupção está neles, e eles não suportam estar debaixo de uma autoridade santa. Sétima razão para as igrejas serem abertas: há um povo que tem comichão nos ouvidos e ama ser enganada. As pessoas que reclamam de serem enganadas deveriam se perguntar: por que conseguem ser enganadas 20, 15, 10 anos? Ei, abra os teus olhos. Você gosta de ser enganado, você tem comichão nos seus ouvidos, você quer uma igreja que fale o que te agrada, você não quer uma igreja que fale a verdade, você não quer uma igreja que diga que nós estamos pagando o preço do nosso pecado, você quer uma igreja que diga: tudo vai ficar bem e Deus em breve resolverá seus problemas. A igreja que eu vejo não sobe, porque eu não posso acreditar que uma igreja que prega amor e vende ódio possa subir. Uma igreja que anuncia amor de Jesus e é incapaz de amar o próximo dentro da igreja possa subir. A igreja que eu vejo com os meus olhos não sobe, porque eu não posso acreditar numa igreja em que o Espírito Santo controla a língua de um indivíduo com o dom de variedade de línguas, que significa que o Senhor está controlando sua língua, mas esse mesmo indivíduo que diz ser controlado sua língua pelo Espírito é um fofoqueiro, é um intrigueiro, é um leve-trás, é uma rádio-ovelha. Eu não posso acreditar que essa igreja sobe. Eu não posso acreditar que uma igreja que prega santidade e viva no pecado possa subir.
Eu não posso acreditar numa igreja que fala santo, santo, santo é o Senhor e ouviu do Senhor, sede santo porque eu sou santo, mas ela mesma vive em constantes visitas ao pecado e ao mundo. Eu não posso acreditar numa igreja que se levanta contra a sua liderança por causa de detalhes mesquinhos e pequenos e que quer ver documentos e que quer ver atas e registros e que querem colocar para fora um homem de Deus por causa de detalhes mesquinhos. Eu não acredito que essa igreja possa subir, uma igreja de rebelião, uma igreja da rebelião do coração de Corá. Eu não posso acreditar que essa igreja possa subir. Uma igreja que sabe que Deus ungiu e escolheu o seu líder, mas também pega o seu incensário e diz como Corá, eu também posso ser sumo sacerdote como o irmão Moisés. É necessário que o Senhor mande fogo do céu e consuma esses homens para que eles saibam que não foram eleitos de Deus. Eu não posso acreditar que uma igreja assim possa subir. Eu não posso acreditar numa igreja institucionalizada, onde a instituição é mais forte do que a pregação do Evangelho, onde as pessoas não se cumprimentam porque o nome de sua igreja é diferente. Eu não posso acreditar numa igreja carnal que possa subir, que vive a prática da carnalidade. Eu não posso acreditar numa igreja mentirosa que vai subir, crentes que mentem a todo tempo, a Deus, a si mesmo e a outros. Eu não posso acreditar que uma igreja de hipócritas possa subir, de pessoas que usam máscaras e que chamam de meu querido e minha querida, aqueles que esfaqueiam pelas costas com as suas palavras e esfaqueiam pelas costas com as suas maledicências. Eu não posso acreditar em líderes hipócritas e gananciosos. Eu não posso acreditar em líderes gananciosos que vão subir com suas igrejas. Eu não posso acreditar em líderes corruptos. Eu não posso acreditar em uma igreja que paga por bênção que vai para o céu. Eu não posso acreditar que vai para o céu uma igreja tão ligada à terra. Eu não posso acreditar que vai para o céu uma igreja tão cheia de crentes canalhas. E se essa palavra serviu para você ou para alguém, repense sua fé, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, e a igreja que eu vejo com os meus olhos não sobe. Arrependa-te hoje, converta-te dos teus maus caminhos, porque breve vem o Senhor com sua ira.